Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui para a gente comentar aí essa quarta-feira, né, dia de votação na Ilha Record. A gente tem bastante coisa para falar hoje. Primeiramente, nesses primeiros segundinhos, eu gostaria de pedir para que vocês deixassem o like, que se inscrevessem no canal. Eu quero agradecer de coração que em menos de uma semana de 5 nós já fomos para 11 inscritos. Muito obrigado por quem está ouvindo, gostando e se inscrevendo. Obrigado por quem está deixando o like. Gostaria de pedir que vocês continuassem me dando essa força para a gente continuar crescendo aqui, para que eu possa fazer vídeos, para que em breve eu consiga fazer ao vivo, né, para a gente poder conversar, para a gente poder se conhecer. Muito obrigada de coração a todos vocês. Agora vamos continuar ali, porque hoje tem bastante coisa, né? O programa ele começa ali com o Bruno, né, conversando com o Rafael e falando assim dessa reta final, que era o dia de votação, né, que aconteceria mais tarde e tal. E o Bruno ele deixa bem claro pro Rafael que se por um acaso ele diz que tá se sentindo meio que no lugar errado, ele tá percebendo que com as últimas dinâmicas onde o exílio pode movimentar o jogo ali na casa, ele não tá se sentindo que o exílio tá tão a favor deles. Ele já começou a perceber, né? Coisa que o Kaique Aguiar só foi se ligar depois de uma conversa com ele, mas ele já vem falando isso há um tempo. Então o Bruno ele conversa ali com o Rafa e ele diz pro Rafa que se por um acaso na hora da indicação o Fábio for votar nele, ele prefere encarar um homem. Aí ele quer que o povo ali, a aliança dele, né, vote no Kaique Pereira. Ele disse que não gostaria de ir com uma mulher, então ele deixou o posicionamento dele ali. O Rafa perguntou se ele já tinha conversado com alguém sobre isso, ele disse que não, que estava falando pela primeira vez com o Rafa. Ele agradece, né, pela prioridade ali de ter conversado com ele primeiro, mas diz que como eles são uma aliança, mais tarde eles têm que sentar e conversar, né, para poder decidir ali o que vão fazer para que as coisas não fiquem assim muito bagunçadas. Aí o Bruno ele aceita, né? E aí depois o Rafa ali ele vai conversar, né, com a Wendy lá no quarto, eles se encontram por lá e o Rafa pergunta, né, por que ela ficou conversando no caso ela ficou de conversa com o próprio Bruno e com o Kaique Pereira, né, ontem à noite quando terminou o episódio lá, mostrou eles conversando. Pelo visto, a conversa durou bastante, porque o Rafa pergunta para ela o que eles ficaram conversando, e ela muito sonsamente diz, né, que ela estava se sentindo desprotegida, que estava achando muito estranha a movimentação da casa e que achou que naquele momento poderiam estar sendo faladas algumas coisas, né, até contra eles mesmos, porque o povo sabia que o exílio, né, não estava assistindo eles. Aí ela diz que por causa daquela dinâmica, né, que teve na terça-feira, teve a dinâmica que a pessoa que ficasse com mais qualidades teria que contra-atacar o exílio. Então, quem ficou com mais qualidades foi o Bruno e ele acabou dizendo ali que ele preferia então que o exílio ficasse ali 12 horas sem assistir, né, o pessoal ali na vila. Então, ela disse que estava muito preocupada com isso por causa que estava se sentindo desprotegida. Imagina só, o que ela quer? Ela jura que o exílio está assistindo e está a favor dela. Ela jura que um momento que o exílio não assista pode estar sendo feito alguma coisa pelas costas dela. Eu não sei até onde. Olha, eu vou falar uma coisa de coração. Eu acho que essas pessoas, esses participantes, eu tenho quase certeza, pelo menos eu me sentiria assim, de estar aqui fora assistindo tudo isso e eu estaria com ranço master dela. Eu não sou participante e já tenho ranço dessa Wendy, porque eu fico pensando o seguinte, os caras estão aqui fora e assistindo o tanto que eles protegeram ela, o tanto que ela escorregou, era um protegendo daqui, o outro com pena ali, ela era um bebê, ela era coitadinha, ela era não sei o quê, e a metade da casa tá toda no exílio assistindo o reality passar pela TV e ela tá dentro da casa e sempre querendo tirar o dela da reta. Certeza que essas pessoas que protegeram ela se arrependeram por estar fazendo isso. Bom, mas aí ela conversa ali, né, com o Rafael e fala sobre isso, né, quando que chegaria o momento do pessoal voltar, né, a assistir os vídeos deles ali. Aí o Bruno também, né, ele
Depois ali no pátio, né, ele encontra com ela, né, no caso o Bruno, o Rafael e o Andy, aí começam a conversar e tal, e ela logo pergunta para eles dois também se acham que já passou 12 horas, se o povo já tá assistindo eles. Mal sabe ela que o exílio tá doidinho que ela caia lá dentro para descascar ela inteira lá dentro daquele exílio, porque o povo tá com ranço dela lá dentro daquele lugar que ela nem imagina, ela acha que ela é a queridinha do programa. Aí, quando o sinal do exílio lá, né, a edição mostrou que o sinal do exílio voltou e pegou a conversa deles lá, né, na vila. Então, o Rafa, o Kaique Aguiar e o Bruno, né, estavam conversando. O Bruno fala, então, na frente do Kaique Aguiar a mesma coisa que já tinha dito pro Rafa, que caso ele seja indicado pelo comandante, ele gostaria de ir com o Kaique Pereira e tal, e o Kaique Aguiar dá a opinião dele e pergunta para ele, né, que acha arriscado, porque o Kaique Pereira ele é muito bom de prova, muito versátil, e diz que se ele acha que realmente vale a pena. O Bruno afirma que sim, que se ele for, ele quer que os aliados dele votem, então, já que eles eram maioria, eles sabiam que combinando eles colocariam quem eles quisessem ali. Já o Rafa, né, ouvindo tudo isso, ele é o único ali que ele não gosta muito dessa mudança, ele não curtiu, né? Ele diz que eles já tinham combinado um alvo, já tinham combinado quem seria o voto e que cada um dizendo quem acha que deveria ir em cima da hora ficaria bagunçado e ninguém poderia ter uma segurança ali para eles, né, de que o voto deles não iria cada um para um lado e acabar que um deles mesmo caísse. Eles já tinham combinado que seria na Esté, né? E o Bruno ele diz que a vontade dele era essa, que ele gostaria que a vontade dele fosse respeitada, né? E ele afirma que ele só não iria na Esté caso ele, Bruno, fosse indicado. Era esse o combinado. Se por um acaso ele não fosse indicado, ele diz que continuaria como o combinado anterior até ali, que seria todos votarem na Esté. Aí a Wendy ela já tenta sair pela culatra, como ela sempre faz. Já disse ali que eles estavam pensando só no umbigo deles, que por que ela não poderia escolher com quem ir, e se ela não votasse na Esté, aí ela levanta isso aí, né? E aí eles ficam ali debatendo sobre aquele assunto ali, mas os caras disseram para ela que ela estaria quebrando uma aliança com eles, porque até aquele momento estava tudo combinado que ela votaria na Esté. Horas antes da votação, ela já quer tirar o dela da reta e não quer votar, ela sempre quer sair como a santa, como a coitada, como a ingênua, como aquela que não quer magoar ninguém. O que ela foi fazer ali dentro? Depois a edição passou ali, né, que o povo tava bem doido, todo mundo chegava na beira daquela pia, olhava aquilo ali transbordando e a Esté dormindo, né, que ela não tava nem aí para aquela louça e eles não poderiam, né, por causa do castigo da dinâmica mexer, era só ela que podia lavar, em 24 horas só ela poderia lavar a louça, então tava todo mundo bem doido, a edição mostrou ali. Depois mostrou ali ela também conversando com o Fábio, né, criticando bastante a Wendy, dizendo que como é que ela pôde se unir com pessoas que nunca tiveram do lado dela no jogo, né? Aí depois mostra ali de novo, mais tarde, a Esté se vitimizando pro Bruno, né? Dizendo que os caras estão sendo muito egoístas, que eles não querem mudar o voto deles, né? Na realidade, o que ela estava tentando fazer, ela exaltou ali o Bruno e disse que ele foi a única pessoa que se disponibilizou a não votar ali na Esté e tal, e pensou que ela, o Andy, poderia não ser indicada. Ela estava querendo que alguém sentasse com o Fábio e dissesse, não vota na Wendy, a gente não vai votar na Esté e vamos nós, os homens. É isso que ela quer, sempre se tirar do alvo, e é por isso que ela tá até agora no jogo e a metade da casa tá no exílio, porque com esse jogo sonso dela, ela conseguiu chegar até ali, muita gente caiu na lábia dela e continua caindo, porque só quem acordou para ela é quem tá no exílio.
Aí nesse momento ali que ela tá com o Bruno, o Kaique Aguiar acaba entrando na conversa, né? E ele diz para ela que percebeu que as movimentações que têm chegado até eles ali por parte do exílio mostra que tem alguma coisa errada. Ele até admite que ele não tinha percebido e que quem abriu os olhos dele para isso foi o próprio Bruno, né? Que conversaram e ele disse que por que o exílio poderia direcionar quem seriam os comandantes e por que não fez a favor deles? Então ele acha que alguém do grupo dele, o Kaique Aguiar, alguém da aliança dele, fez algo errado que o exílio já não tá mais com eles. Então eles estão bem confusos ali com isso, né? Aí ele fala que pode ser pela atitude do próprio Rafael, né, a respeito do Naka, aquele negócio de quebrar os dentes e tal. O povo tá rendendo bastante esse assunto dentro da casa. E sente que mudou essa visão do exílio, né? Aí a Wendy diz que na visão dela, o exílio tá achando que quem deveria ir para essa prova seria o Rafa e o Caiquinho, o Kaique Pereira, ou seja, ela gostaria que eles indicassem o Kaique Pereira e que o Fábio indicasse o Rafa. Assim, ela estaria livre, não querendo que a Esté tivesse, mas por consequência, a Esté também estaria. O jogo dela é esse. Ela tentou fazer um vitimismo, uma voz mansa e tal, para convencer eles. Só que o Kaique Aguiar, ele não é bobo, né? Ele já logo disse para ela, né, que concorda assim que alguém ali na aliança deles fez algo errado, mas que dessa maneira que ela estava tentando fazer, ela estaria saindo da aliança e traindo a confiança deles mais uma vez com essa falta de posicionamento dela. Aí o Rafa, ele chega e fala a real também na cara dela, o Bruno, me perdoa, o Bruno. O Bruno diz para ela o seguinte, ele diz que o que ela deveria fazer, se ela quer mudar o foco do voto, era chamar o Rafael, que faz parte da aliança, sentar com ele e falarem na cara do Rafael, mas não simplesmente na hora da votação mudar tudo que eles tinham combinado. Aí ela diz que quem fez algo errado tem que pagar, se referindo que o Rafael deve pagar por ter feito isso com o Naka, essa situação e tal, de violência e tudo, né? E o Kaique Aguiar diz que acha assim, que quem começou um ciclo dentro da aliança, termina aquele ciclo e a partir do próximo não quer continuar, não continua, mas traição não. O Kaique Aguiar, ele também fala para ela, né, que quando era conveniente para ela, ela estava na aliança. Por que ela apertou a mão? Aí a edição mostra o flashback dela lá com eles, apertando a mão e dizendo que estava na aliança. Agora que não convém a ela, que ela quer se safar, ela vai abandonar? E enquanto isso, né, a edição mostra o exílio, né, indignado com a postura da Wendy, porque eles estavam assistindo aquilo ali, que mais uma vez ela mostra a falta de lealdade com a equipe que ela tá, né? No caso, ela tem essa aliança e estava todo o tempo tentando reverter o jogo, dizendo para eles que eles estavam pensando só neles e no fim quem estava pensando apenas em si era ela mesma que estava fazendo isso, né? Aí depois mostrou ela conversando com o Bruno, separado, né? Só eles dois, e ela dizendo pro Bruno que caso a Esté conversasse com ela nesse dia, antes da votação, ela contaria para a Esté que a Wendy só votaria nela se por um acaso o Fábio indicasse, ou seja, ela queria entregar a estratégia do grupo dela de novo, como ela já fez outra vez, e se por um acaso a Esté sentasse para conversar com ela, ela faria a cabeça da Esté para a Esté assim, opa, eu quero me safar disso aí, eu não quero ir para a prova de sobrevivência, então eu vou falar com o Fábio, que é meu aliado, meu amigo, peço para o Fábio não indicar a Esté e a Wendy, e aí eu também não vou. Imagina só, ela nem falando com a Esté, não tá? Não teve uma conversa para se esclarecer, não teve um pedido de desculpa, nada. E aí ela queria já ir fazer a cabeça da Esté, jogando que, eu não vou votar em ti se por um acaso eu não for indicada, porque aí ela faria a caminha perfeita para ela mesma se deitar. Bom, aí chegou ali a hora da votação, né? E a Mariana, ela pergunta, né, pro Fábio se foi fácil, se ele só estava esperando a oportunidade para votar nessa pessoa, como foi chegar até o voto dele, a indicação dele, a direta, né, a indicação direta, porque depois ele também vota. E aí ele diz, né, que não foi fácil,
que não era a intenção dele votar nessa pessoa agora, mas ele diz que ele tem uma aliança, eles estão em menor número ali dentro da casa, né? E ele queria preservar o aliado dele dentro da casa. Então, para isso, ele teria que estar indicando essa pessoa, e aí ele revelou que era o Andy, porque ele tinha a impressão que o resto ali do outro grupo iria na Esté. Aí, para considerar assim uma prova justa pelo condicionamento físico da Esté, colocar duas mulheres para disputar para ficar de igual para igual. Então, ele indicou ali a Wendy. A Wendy ali, quando é perguntada se esperava pelo voto, ela diz que já esperava, que vai ser uma honra, né, enfrentar a Esté e que vença a melhor. Nesse momento entra o guardião, né, com uma surpresinha para eles ali, mas não era nada demais, simplesmente que a votação seria aberta, ninguém ia se dirigir até aquela plataforma lá para colocar a pedrinha na caixinha de ninguém, simplesmente eles iam votar um olhando ali na cara do outro, era uma votação aberta só. Aí ela chamou o Kaique Pereira para votar, ele disse que ele estava ali, o grupo dele ali, né, a equipe dele que perdeu, ele estava na equipe perdedora, por um lado ele tinha Kaique Aguiar e do outro ele tinha a Esté. A Esté é aliada dele, ele não votaria. Então, naquele momento, ele só poderia votar no Kaique Aguiar, só tinha ele como opção e deu o primeiro voto no Kaique. Aí foi a vez do Rafael votar. O Rafael, ele votou na Esté, disse que não tinha nada pessoal, mas que o voto dele era na Esté. Aí teve um bate-boca ali entre eles, um desentendimento ali, que a edição mostrou pouca coisa, pelo que eles falaram depois foi algo grande, quando o Kaique Aguiar mais tarde diz que ele... Quando o Kaique ali, ele fala, né, que mais tarde numa conversa ele cita que eles tinham brigado, o Rafa e a Esté, e o Rafa disse que não brigou, apenas se defendeu. Então a edição mostrou resumidamente pra gente o que aconteceu, né? A Estela trouxe à tona, né, disse que até aceitava o voto, que o voto dela também seria nele, né, no Rafael, mas ela disse que não acreditava nessa história de não ser nada pessoal, porque a partir do momento que ele diz que vai quebrar os dentes de alguém que ela tá ficando, ela acha que é pessoal sim. Aí o Rafael diz que apenas se defendeu, que o Naka também falou que lá fora resolveria com ele por 2 vezes, e o que ele fez foi colocar um ponto final, né, naquilo tudo, enfrentando o Naka de igual para igual, já que ele se sentiu coagido, foi essa palavra que ele usou. Então ali naquele momento a Esté coloca o Bruno na situação e diz: Bruno, o que o Naka falou para ele de resolver lá fora, tu sentiu que foi uma intimidação? Tu sentiu que foi uma ameaça? E o Bruno vira ali pro Rafa, deixa ele bem sem jeito e diz que, na opinião dele, ele não sentiu nenhuma ameaça por parte do Naka. Ele achou que foi simplesmente assim: vamos conversar lá fora, que foi de boa. E aí o Rafael continua dizendo que ele não interpretou dessa forma e que ele só estava se defendendo. Aí foi a vez, né, da Esté mesmo votar. Ela votou no Kaique Aguiar, né, por falta de opção, porque no caso ela estava na equipe perdedora, ou era no Kaique Pereira ou no Aguiar. Aí ela foi no Aguiar, disse que é muito leal às alianças dela, o Kaique Pereira tá com ela desde o início, jamais ela votaria nele. Aí foi mais um voto pro Kaique Aguiar. Chegou então a vez do Bruno, né, votar. Ele votou na Esté, diz que para ser leal à aliança dele, que ele sempre jogou sozinho, mas há 2 semanas ele estava dentro de uma aliança, e para ser fiel a essa aliança ele votaria na Esté. No caso, votando nela, não deixaria o Kaique Aguiar ir, né? Então ele foi sincero ali. Aí ele vira pro Rafael e volta de novo no assunto do Naka, pede desculpa pro Rafael por estar falando aquilo, mas diz que achou errado e que gostaria, que aquilo poderia ter sido uma conversa, resolvido numa conversa e não daquele jeito. Aí o Kaique Pereira, né, ele também se mete e diz que realmente poderia, mas não foi e tal. O Rafael fica bem incomodado nessa hora. O Rafael, ele não aceita crítica, não importa se o cara tá dizendo que é amigo, que é aliado dele, que tá junto, ele não aceita crítica. Ele bateu boca um pouquinho ali com o Kaique Pereira, com a própria Esté de novo.
mas no caso o Bruno também, aí ele tentou meter o Kaique Aguiar na conversa e disse: Kaique, tu não percebeu? Aí o Kaique já na mesma hora se coloca também contra ele naquele posicionamento, diz para ele que não aceita essa história de resolver tudo na agressão e diz para ele que ele deveria, até como um lutador de arte marcial, ele deveria ter encerrado o assunto ali, conversado e não levar para esse lado. O Rafael ficou com cara de tacho na hora, né? Ele percebeu que estava todo mundo ali contra ele. Aí veio a vez do Kaique Aguiar votar, né? Ele também votou na Esté. Veio com aquela balela de que seria uma prova justa, mulher contra mulher, né? Também disse que ela sempre foi a primeira adversária número 1 dele ali no jogo e acabou votando na Esté. Depois veio a vez da Wendy, que era quem ia decidir tudo, até então tava 3-3. A Wendy votou na Esté, né? Falou por 3 horas, a Mariana, pelo visto, não interrompeu ela, veio querer se desculpar, tentar tudo que ela deveria ter conversado com a Esté quando ela recebeu a informação do exílio a respeito da Esté, ela deveria ter sentado, conversado e decidido o que ia fazer. Não, eu vou continuar com a Esté, vou ignorar o exílio, ou então eu vou me afastar dela, decidir por isso. Não, simplesmente ela abraçou o Kaique, abraçou o Caio, os dois disseram que ela estava sendo feita de boba, estava sendo manipulada pela Esté, ela simplesmente não olhou mais na cara, apertou a mão dos caras e disse que estava com eles, que a partir de agora era uma aliança. Então ela tentou se limpar de tudo isso ali, falou. E aí ela já tinha dado o voto dela na Esté, ela também puxou a história do Fábio, aí o Fábio já disse que ela não tinha esquecido da história, que ela não tinha perdoado de verdade, porque na dinâmica no dia anterior ela trouxe essa história de novo, aí eles meio que se alfinetaram ali e terminou assim a votação. Ficou 4 votos para a Esté e 3 votos para o Kaique Aguiar, então elas duas é que vão para esse confronto. Bom, aí terminou ali a votação, o povo se reuniu lá e ficou um grupinho de um lado conversando, os outros 3 lá, o Fábio, a Esté e o Kaique Pereira, foram pro quarto e ficaram até comemorando bastante, né, que o grupo todo ali, que todo mundo meio que deu uma enquadrada no Rafa, né, na hora da votação, e ela disse que a partir de agora tem certeza que o Rafa vai fazer questão de não ficar mais perto dela, porque ela colocou ali na roda que ela estava até com medo de ficar no mesmo ambiente que ele, por ele viver provocando ela. O Rafa disse que isso é mentira, e aí depois apareceu lá na edição ele mesmo entrando no quarto, enquanto o Kaique Aguiar e o Bruno estavam dizendo que ele deu um tiro no pé, disseram que ele estava fazendo muito errado e não admitia ali que ele falhou, que ele não era para ter feito aquilo e não pedir desculpa. Eu acho que eles queriam um pedido de desculpa do Rafa para toda a casa, até para o próprio Naka de alguma forma, mas não veio. O Bruno afirma, o Rafa afirma que só estava se defendendo, então o Kaique Aguiar, assim, ele e o Bruno, eles chegam num consenso que por essa atitude do Rafa de não pedir perdão, de se manter naquela postura, eles acham que isso vai respingar neles, e como hoje em dia, em qualquer reality, tudo se transformou na imagem, no que o povo vai pensar, no cancelamento, eles já querem desvincular a imagem do Rafael à imagem deles, né? Então eles já claramente, o próprio Bruno já disse que na próxima semana, no próximo ciclo, ele vai rever as alianças dele. Então ali eu acho que rachou. O Rafael entra nessa hora e pede para eles que não a título de aliança, mas para não deixar ele sozinho com a Esté. Ele pediu: não querem mais ter aliança comigo? Beleza, eu aceito, eu compreendo, tudo certo. Mas não me deixem sozinho no mesmo ambiente que a Esté, para eu não passar mais por isso, porque ela diz que eu tô enquadrando ela, né, que eu tô falando coisas que ela não gosta, mas eu sei que isso não tá acontecendo, então eu peço a ajuda de vocês nisso. E aí foi desse jeito, eles conversaram ali, depois lá fora a Wendy, o próprio Kaique Aguiar, o Rafael e o Bruno, eles estão conversando, a Wendy sempre se vitimizando, e o Rafa, ele continua naquela posição dele ali, né? Ele continua firme, que ele não fez nada, que ele apenas se defendeu,
O Bruno continua dizendo que ele tem que se arrepender de verdade. Aí ele pergunta o que seria esse de verdade. Kaique Aguiar tenta conversar com ele e diz que tá percebendo que a posição dele é aquela, ele acha que tá certo, beleza. Aí diz que tentou conversar com ele como amigo, os três ali, ele não quer ouvir, tudo certo. Aí já não queria mais falar e tal, e ficaram naquela ali, na pressão com o Rafa, né? Porque eles querem a todo custo tentar colocar o pensamento deles, que é diferente do pensamento do Rafa, da posição do Rafa, para nós público, para que a gente entenda que se o Rafa tá mal visto aqui fora, eles não concordam com isso, tá todo mundo querendo se limpar, quando o bicho pega, abandona o amiguinho e faz o teu jogo pro público aqui fora, né? E aí a edição terminou assim. Agora, hoje, quinta-feira, mais tarde, vai ter lá, né, a prova da sobrevivência, né, entre as duas, a Esté e a Wendy. Vamos ver aí o que vai acontecer, quem é que desce pro exílio, vamos acompanhando, tá bom, pessoal? Obrigado por ter acompanhado até aqui. Hoje teve bastante coisa para falar, acabou ficando mais longo um pouquinho o vídeo, mas eu agradeço vocês pela atenção, por quem tá assistindo, quem tá deixando aí o like, quem tá se inscrevendo no canal, e vamos junto. Mais tarde eu faço o vídeo pra gente ver quem é que foi pro exílio, tá bom? Espero vocês. Até logo!